Meus agentes, como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite. É uma satisfação ter vocês aqui. E se vocês estão gostando do conteúdo até agora, vocês não viram os outros vídeos, olha, dá um like nesse, tá certo? Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para que você possa receber sempre que eu lançar um vídeo aqui. Mas sem mais delongas, nós vamos falar hoje sobre a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados dentro do direito do trabalho. Você quer aprender a utilizar a Lei Geral de Proteção de Dados nesse big nicho que é o direito do trabalho? Você vai aprender agora, tá certo? Em 3 passos simples. A LGPD se aplica no início, no curso e no final do contrato. Lembrando que no direito do trabalho nós temos antes do início a frase pré-contratual, tá certo? Que é a fase que o direito chama, né, a doutrina chama de fase de negociação preliminares. Que nós podemos ver a aplicação da LGPD na fase de negociações preliminares, ou seja, na fase de recrutamento e seleção. Vou dar um exemplo aqui, tá certo? Nem todas as perguntas para um candidato a uma determinada vaga podem ser utilizadas. Qual é a necessidade? E lembre, quando eu falo de necessidade, não é somente, não é necessário, não, é princípio, né? Nós temos ali o princípio da minimização da Lei Geral de Proteção de Dados, que é a união do princípio da necessidade, adequação e finalidade. São 3 princípios da LGPD que formam o princípio da minimização. Então, quando eu falo de necessidade, eu falo de princípio da minimização. Veja, quando eu falo de necessidade de solicitar a um trabalhador o título de eleitor, ou perguntar se ele é de direita ou de esquerda. Nós tivemos agora uma eleição extremamente polarizada, né? Qual a necessidade de perguntar qual o posicionamento político de um trabalhador? Não há necessidade, não é isso? Até porque se você vai preencher uma vaga, né, dentro de um comércio, dificilmente vai utilizar ali o posicionamento político como uma estratégia de vendas. Não é isso? Agora é diferente quando você vai contratá-lo para trabalhar dentro de um partido político. Então, sempre que nós temos uma diferença adequada, né, na atividade daquela empresa ou daquela instituição, aí sim nós poderíamos ver da LGPD no direito do trabalho, que é o que nós chamamos de organizações de tendências. Mas isso não vem ao caso agora, nós vamos falar assim mais diretamente em casos práticos e simples, né? Então, no recrutamento e seleção, você vai perceber que nem todas as perguntas podem ser realizadas. Por quê? Porque não dá para tratar dados sensíveis dentro de um recrutamento e seleção. Porque o dado sensível é aquele que atrai para si, né, mesmo que indiretamente, alguma espécie de discriminação. Ou seja, dados pessoais sensíveis, eles estão ligados mais a origem racial, étnica, né, posicionamento político, convicção religiosa, associação ao sindicato. Então você vai observando que todos esses dados sensíveis, eles podem atrair sim alguma espécie de discriminação. E o que é discriminação, gente? Está lá na Convenção Internacional número 111 da OIT. Qualquer motivo, qualquer razão de exclusão, né, preferência ou distinção. Sempre que você observar qualquer aplicação desses 3, está caracterizada a discriminação negativa e a empresa pode ser penalizada. Não é? Imagine você ter um candidato que era negro, não ser contratado em detrimento de outro apenas pela cor, não é isso? Você pode sim, esse candidato pode sim ingressar com ação judicial dizendo que foi discriminado na relação de emprego, mesmo na fase pré-contratual. Isso não pode acontecer. Então, logo após nós temos as 3 fases que eu citei, não é? A fase de início, no curso do contrato e no fim. Dá um exemplo, Caio, de aplicação da LGPD na fase de início. Sim, na fase de coleta de dados. Sempre que um trabalhador vai ser contratado, ele precisa entregar a carteira de trabalho. Se ele vai ter direito ao salário de família, ele precisa entregar certidão de nascimento dos filhos, não é isso? RG, CPF, enfim, há uma série de documentos, de dados pessoais que são entregues dentro da empresa. E se essa empresa está coletando dados, ela precisa de uma política de privacidade para expor àquele trabalhador o que é que está sendo feito com os dados pessoais, né? No curso do contrato, quero um exemplo? Vou dar um exemplo prático aqui. Toda empresa, ela tem um setor de contabilidade. Você que é da contabilidade, presta atenção aqui. Se você também recebe dados da empresa, você precisa ter uma política de privacidade, tá certo? Mas no curso do contrato, o que é que acontece? As empresas enviam para a contabilidade, via de regra, para fazer a folha de pagamento. Sempre que há envio de dados dentro desse contrato, né? Veja, o trabalhador já foi contratado. Estamos no curso do contrato.
sempre que há envio, está sendo aí feito um tratamento de dados. Eu já falei para vocês que tratamento de dados é tudo o que se faz com dado. E por fim, nós temos o encerramento do contrato. E aí vem os grandes questionamentos. Caio, por quanto tempo eu tenho que ficar com um dado pessoal? É até a data da prescrição. Na prescrição trabalhista, você tem uma série de peculiaridades. Porque, veja, na prescrição trabalhista, existe o limite de até 2 anos após o encerramento do contrato para você ingressar com a ação. Um trabalhador, ele pode ingressar com reclamação trabalhista até 2 anos após o encerramento do seu contrato. Porém, existe uma teoria chamada teoria do actionata, que permite o trabalhador ingressar a qualquer momento, desde que ele descubra, ele tenha ciência efetiva de uma lesão, né? Isso acontece muito com um acidente do trabalho ou uma doença ocupacional que foi adquirida no trabalho, mas se revelou anos depois. Então, é necessário que a empresa faça um estudo junto a um profissional, seja ele advogado, ao próprio DPO, né? Ou a profissionais como você, que vai aí encontrar, né, a solução mais viável e ensinar técnicas como anonimização ou pseudonimização para o teu empreendedor, ou para você que é empreendedor que está aqui assistindo, né? Você pode utilizar essas técnicas procurando saber como é que faz ela. Na verdade, eu vou gravar um vídeo futuramente para ensinar você como faz a anonimização ou pseudonimização. Então fica aqui, ativa o sininho, dá um like se você gostou desse vídeo e vamos para cima, porque a LGPD se tornou o big nicho da área jurídica e eu tenho certeza que você vai aprender muito e crescer bastante nessa área. Um abraço, sucesso para vocês.